quem você vai votar? Eu não tô perguntando de voto político, calma. Não precisa pular esse vídeo também, fica aqui comigo, vamos refletir junto. Em quem você vai votar? O voto é secreto, então não vamos falar aqui de política, não vamos falar do candidato X ou Y, mas eu quero aqui fazer uma reflexão com vocês. Voto, segundo o conceito do dicionário. Votar, o verbo votar, emitir opinião, preferência ou escolha por meio do voto, ou uma eleição ou uma assembleia. Voto significa manifestação de uma escolha. Escolha. Opinião ou promessa. A palavra possui dois sentidos principais, político e religioso. Aqui eu quero trazer, a gente vai avaliar em 3 sentidos, não 2. A gente vai avaliar no sentido, em todos os sentidos que forem vindo à sua mente, que você alcançar, que for falando ao seu coração. Seja no sentido religioso, de fazer um voto a Deus, seja no sentido de escolha, e seja no sentido figurado também, quando a gente estiver falando aqui, eu vou fazer analogias. Então vamos comigo ao texto de Marcos 15. Eu vou ler aqui pra gente e logo em seguida a gente faz uma breve reflexão. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, amarrando a Jesus e levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume, e Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebeu que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltassem, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Houve aqui um corte no vídeo, né? Eu precisei gravar de outro dispositivo, eu não sei como é que vai ficar, se vai ficar muito perceptível aí, mas esse não é o tema, nem é o foco, e continuemos aqui, porque eu não estava com espaço suficiente no celular. Mas continuemos a mensagem, para que nada nos atrapalhe. Essa passagem é muito interessante, quando os sacerdotes, por inveja, o próprio texto diz, por inveja, Pilatos percebeu que os sacerdotes entregaram Jesus. E interessante aqui destacar aqui que Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Olha só que interessante. Pilatos, ele não queria crucificar Jesus. Ele queria: que mal esse homem fez? O que ele fez? Ele não queria. Mas, politicamente, as coisas se encaminharam da forma que ele não era o desejo dele. Mas ele quis agradar a multidão. Aqui mesmo vem dizendo, querendo contentar a multidão. Então, querendo contentar os eleitores, ele crucificou Jesus. E aqui a gente vê a importância das nossas decisões.
para agradar. Às vezes a gente acaba fazendo a vontade de... E não se pode servir a dois deuses. A palavra de Deus diz assim, né? Não se pode servir a dois deuses. Então, se você vai agradar um, vai desagradar o outro. Às vezes a gente quer... certas situações, né? A gente quer unir o melhor dos dois mundos. Às vezes isso é possível, mas muitas vezes isso não é. Às vezes a gente precisa fazer escolhas. Precisa, como eu falei pra vocês no início do vídeo, voto. Voto é o quê? Uma escolha. Tomar uma decisão. E o que é tomar uma decisão? Decisão, eu agora não tô com o dicionário aqui pra também trazer pra gente, mas decidir, né? A palavra decisão, depois vocês podem conferir aí exatamente conforme o dicionário, mas vem de César, se eu não me engano, de César, que é decisão. Exatamente quando a gente fala de cirurgia, por exemplo, cesariana, corte. Quando você escolhe uma coisa, ou seja, decidir, cortar, te retirar alguma coisa. Quando você decide por uma coisa, você automaticamente exclui a outra. E aqui eu quero trazer alguns votos que a gente faz, porque eu não tô nem falando de coisas... não quero nem trazer a ideia de você fazer comparação política, não. Pode ser que já tenha vindo automaticamente na sua cabeça, mas eu quero que você pense em você com Deus. Em quem você está a quem você está servindo. Pense comigo se cada decisão do seu dia for um voto. Vamos lá. A ciência afirma que aproximadamente nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Isso é muita coisa. A todo momento, inconscientemente e conscientemente, nós estamos fazendo decisões. Inconscientemente é um modo de dizer, né? Não dolosamente, né? A gente vai fazer... Trazendo esse termo aqui, né? Para quem não sabe, eu sou advogada, então às vezes eu uso termos jurídicos pra gente tentar compreender. Às vezes sem perceber ou sem querer, a gente tá tomando decisão. E fazendo uma analogia, uma comparação. Pode parecer bobo, mas não é. Pense bem quantas vezes no dia você vota a favor daquilo que um dia você já votou, que foi no Senhor. Não estou falando de candidato político, não estou falando nada disso aqui. Estou falando de Deus. Você que entregou a sua vida para Deus, ou você que quer entregar a sua vida para Deus. O que você está fazendo condiz com o que Deus gostaria que você decidisse? Com os votos que você gostaria de entregar ao Senhor? Inclusive, se você já fez votos ao Senhor, como diz a Bíblia, não tarde em cumpri-los. Se você fizer um voto ao Senhor, não tarde em cumpri-los. E também vai dizer, acho que em Josué, vai dizer assim, escolhais hoje a quem servir. Então assim, a que Deus você está servindo? Mas como assim? Vamos para uma parte prática. Eu até anotei aqui coisas no meu dia a dia, e quando eu anotei aqui e trago essa reflexão para você, eu não tô confrontando você, tá? Eu tô me confrontando muito antes. E aí eu parei pra perceber e pensei, bem, quantas vezes eu não sirvo a Deus? Quantas vezes eu voto no candidato oposto, vamos dizer assim, fazendo uma analogia. É por isso que eu falo aqui que a gente tem uma conversa de pecador para pecador. Então, isso não é um vídeo para você assistir no desespero, no 2.0, é um vídeo para você refletir. Por exemplo, quando eu anotei aqui, né? Logo no começo do seu dia, você acordou, pegou no celular, votou no candidato oposto. Eu preciso dizer aqui em quem você votou? Não foi em Deus. Quando a gente acorda, procure entregar a oração, procure entregar as primícias do seu dia ao Senhor. Então aí você já dá um voto ao Senhor. E aqui eu não estou falando de fazer um voto, né? Não estou falando isso. Estou fazendo de uma forma análoga, tá? Então assim, um voto, um pontinho, sabe? Um pontinho pra
para sua decisão de estar ao lado do Senhor. Acordei, orei, entreguei o meu dia ao Senhor. Então, um voto para o Senhor. Acordei e peguei no celular, um voto para o candidato oposto. Acordei numa preocupação extrema, já pensando em tudo que pode dar errado, ou enfim, em coisas que eu não posso controlar. Ponto para ansiedade. Quando na verdade Deus está dizendo o tempo todo, em diversos momentos na Bíblia, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Quem estiver ansioso, cansado, sobrecarregado, venha a Deus. Então vamos lá, música. Que música você está ouvindo? O que você está escutando? Isso aqui me pega muito. Nossa, eu ainda venho aqui dar aqui minha cara a tapa ainda e contar. Vamos evitar, né, a fadiga. Mas isso aqui é o meu calcanhar de Aquiles. Eu sempre gosto de, assim, eu tento dosar as informações que eu dou aqui, porque tem certas coisas que a gente, enfim, às vezes não condiz, não é necessário, mas muitas das vezes eu gosto de trazer aqui e me confessar, de certa forma, porque te passa exatamente o que eu quero passar, o que eu estou vivendo, que é, eu sou como você. Porque quando a gente assiste algum vídeo na internet, a gente tem a sensação de que aquela pessoa é autoridade naquilo. E pode ser que seja. Mas você acha que quem é autoridade não está sujeito às mesmas regras? Por exemplo, eu no meu serviço, eu sou autoridade. No meu trabalho, eu sou autoridade. Mas você acha que eu não tenho que obedecer à lei? Eu tenho que obedecer a mesma lei que o contribuinte está sujeito a obedecer. Eu tenho que obedecer também. Então, eu me coloco aqui em pé de igualdade, com toda a humildade, sabe? Para você perceber que do novo convertido, da pessoa que não conhece a Deus, ao pastor mais famoso que você conhece, nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Não significa que a gente faça as mesmas coisas, mas estamos sujeitos às mesmas coisas. Então, a gente se converte, e eu acho que nos 10 vídeos eu já falei isso. Você se converteu, mas não corre versículo na sua veia, corre sangue. E todos os dias, como a ciência diz, a gente tem que tomar o quê? 35 mil decisões aproximadamente. Então vamos lá, que músicas você está ouvindo? Ponto para quem? Voto para quem? Substância, quando você decide que tipo de substância você vai colocar para dentro do seu corpo. E aqui eu tô falando lícita e ilícita, ou até mesmo de alimentação. Já experimentou fazer um jejum? Então, ponto para quem? Voto para quem? A língua. Nossa. O que tem saído da sua boca? Ou de que maneira tem saído da sua boca? Voto para quem? Ponto para quem? Momento que você decide fazer uma leitura. Quando eu tô abaixando a cabeça aqui, tá, gente? É porque eu tô acompanhando aqui na minha agenda, na minha anotação. Quando você decide fazer uma leitura bíblica, voto para quem? Glória a Deus. Agora, quando você decide postergar, não, eu leio depois, aliás, ler depois é normal, porque você tem um horário do seu dia para ler, né? Agora, quando você simplesmente não leio, não tenho tempo, eu vou só confiar no que os outros estão dizendo, não faça isso. Leia você a Bíblia. Quando você faz uma doação, ponto para quem? Você pode servir a Deus, tá pensando que a gente serve a Deus como? Através só de coisas maravilhosas, estrondosas, grandiosas. Uma doação. De roupa, de alimento, de bem, serviço, do seu tempo. Uma doação do seu tempo para alguém. Voto para Deus. Cumprir com seus votos. Prometeu alguma coisa para Deus? Cumpra. Se você não cumpriu, já sabe para quem foi o voto. O que você está assistindo, sabe? Na tela do seu celular,
O que você está rolando aí no seu feed, na tela da sua televisão? O que você está assistindo? Está te edificando? Está dando voto para Deus ou está dando voto para o inimigo? Veja que aqui eu não falei em nenhum momento, eu nem cheguei a falar em matar, em roubar, em adultério. Eu falei de coisas simples do dia a dia. Coisas que a gente não para pensar que a gente está servindo a Deus ou a outros deuses. A outros falsos deuses, no caso. Então, essa reflexão que eu venho trazer, essa reflexão que eu me propus, né? Qual o voto que nós temos feito, qual voto estamos fazendo, em quem estamos votando diariamente. Quero deixar já o convite para você deixar aqui nos comentários, sabe? Se isso te tocou de alguma maneira, por favor, me deixa saber. E contribua. Se eu errei em alguma coisa, ou se através desse vídeo você se lembrou de uma outra reflexão bíblica, por favor, coloca aqui nos comentários. Eu gostaria que fosse uma troca, que isso não fosse só daqui para aí, mas que fosse uma troca, que a gente pudesse compartilhar experiências juntos, que a gente pudesse crescer junto, que a gente pudesse ser uma comunidade, tá bom? Então eu conto com a sua participação, não para engajamento. É óbvio que automaticamente isso ajuda no engajamento. É hipocrisia dizer que não. Mas eu quero sentir, sabe? Aonde eu tô, pra onde que Deus tá levando. Eu quero entender, eu quero compartilhar. Enfim, pra não ficar muito longo, porque eu gosto de ser breve, eu gosto de entregar a mensagem e deixar que a obra, que Deus, o Espírito Santo faça a obra, né? Então, que essa palavra encontre terra fértil no seu coração, né? Que seu coração seja terra fértil para essa palavra. Se você desejar, se essa palavra falou com você, ou se os vídeos que você assistiu aqui no canal tem a ver com você, já se inscreva no canal. Se não tem a ver, segue a sua vida. E é isso. Agradeço imensamente. Desejo que Deus te abençoe abundantemente. Uma excelente final de semana. Pois eu tô postando esse vídeo aqui, né? Uma sexta-feira. Mas, independente do dia que você assistir, que Deus te abençoe imensamente. A paz do Senhor, fique com Deus e até a próxima.